Comigo, abra a sua Bíblia, pega a sua caneta, anota, registra tudo aquilo que Deus tem para nós, amém? Então compartilha nesse momento, vamos repartir da palavra, anote, registre, acompanhe a sua Bíblia. Semana passada nós lemos um salmo, hoje nós vamos ler novamente um salmo, não é uma sequência, nem uma série que estamos fazendo no livro de Salmos, porém, a palavra que Deus traz nesta manhã está registrada também no livro de Salmos. Salmos, capítulo 13, versículo 1 em diante, nós vamos fazer a leitura e a exposição das Escrituras. Diz assim o texto de Salmo, capítulo 13. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerá de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando? O inimigo triunfará sobre mim. Olha para mim e responde, Senhor. Meu Deus, ilumina os meus olhos. Ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. E o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que tem feito. Podemos sentar, você na sua casa, acompanhe a palavra. O tema desta mensagem é: até quando? Senhor, até quando? Esse salmo, ele vai falar exatamente de alguém amedrontado, mas não desamparado. Interessante que 4 vezes, se você percebeu na leitura, 4 vezes é mencionada a expressão, a pergunta, até quando? Até quando? Até quando? E até quando? Versículo 1 e versículo 2 são indagações que o salmista, ele faz. A primeira pergunta e indagação que ele faz é: até quando, Senhor? Tu te esquecerás de mim? É para sempre. A segunda questão que ele faz, dizendo até quando, é: até quando tu vai te esconder, Deus, de mim? Como se Deus se escondesse da gente. Como se Deus tivesse medo, receio e tinha que se esconder. A terceira vez que é perguntada a indagação, até quando? Até quando encherei de cuidado a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Aqui mostra, parece que ele está deprimido por causa da situação. E a quarta vez que é feita a pergunta, a indagação é: até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Depois ele vai fazer um pedido de que Deus atenda a ele, que Deus esclareça os seus olhos e que não o deixe morrer, essa conotação. E esse salmo, ele é um dos tantos outros salmos de lamentações, de choro. É considerado também como um dos salmos imprecatórios. Um escritor, o Kirkpatrick, ele diz o seguinte, que esse salmo ele está associado ao tempo que Davi está foragido do rei Saul, que quer matá-lo. O rei queria matá-lo por ciúme, porque Davi é alguém que estava sendo tremendamente usado pelo Senhor, e o coração de alguém que é muito maior, muito mais superior em poder e autoridade militar, começa a perseguir ele. Ele mesmo diz: quem sou eu para que tu me persigas? Só como uma pulga. Mas Saul está perseguindo por causa da inveja. E esse salmo vai expressar a noite escura na alma de Davi. O salmista, ele está atravessando um momento difícil. E quem na vida não atravessa um momento difícil? O momento que nós estamos vivendo de pandemia, para muitos, está sendo um momento difícil. Difícil financeiramente.
Difícil emocionalmente. Difícil porque se sentem empoderados diante de uma situação de ver seus familiares agonizando, ou já perderam familiares e não sabem o que fazer. O salmista está vivendo um momento muito difícil. Quando a gente inicia a leitura no livro de Salmos, a impressão que nós temos é que o salmista ele entra no quarto secreto de oração, e na sua oração ele diz para Deus tudo que ele sente, tudo que ele está passando, coisas que não diria para outro. E aí então, quando nós lemos os Salmos, nós estamos entrando na sala da intimidade do salmista. E a leitura do livro de Salmos vai revelar tristezas, fraquezas, o mundo emocional do salmista. Também vai mostrar os temores que ele tem, os receios que ele tem. E esse salmo está falando de um homem desesperado, ao ponto de indagar a Deus até quando. Sabe, eu não sou muito fã de mensagem que trabalha em cima do dilema e da dor das pessoas. Também eu não sou fã de mensagem de autossuperação, quando ela é centrada no homem, ela não é centrada em Deus. Pois eu sei que se não fosse o Senhor intervir na história da vida do homem, na vida de cada um de nós, nós estaríamos vivendo uma indescritível miséria aqui na existência terrena, do nosso dilema na vida. Cada dia é pior. O que seria da nossa vida sem o Senhor Jesus? Então parte da mensagem de hoje tem a ver com 4 perguntas, com 4 indagações feitas a Deus. A segunda parte desta mensagem tem a ver com perguntas de Deus para a nossa vida. E as 4 vezes que o salmista pergunta, até quando? São perguntas que se referem a tempo. Tipo assim, até quando eu vou ter que sofrer isso? Quando você faz um consórcio, você sabe quantas parcelas você tem que pagar. Quando você faz um financiamento, você sabe quantas parcelas tem que pagar. Aí você fica ali anotando, registrando, olha, lá no mês de outubro termina e graças a Deus eu estou livre. O salmista está na angústia. E a pergunta que ele está fazendo para Deus é saber assim, o tempo, até quando é que eu vou ter que suportar? Eu sei que estou passando por prova. Eu sei que estou passando por luta. A questão é, até quando? Que é bom a gente saber quando é que vai terminar. Porque sabe que um dia vai acabar. E o salmista, ele não está vendo, ele não está detectando, ele não está encontrando quando é que vai terminar isto. Quando é que isso vai acabar? Então ele pergunta, até quando, Senhor? E olha a pergunta dele, tu vai te esquecer de mim? A segunda, até quando, Deus, tu vai te esconder? A terceira, até quando eu vou estar aqui perturbado na minha mente, com todos esses problemas? E a quarta pergunta, até quando o próprio inimigo vai estar se exaltando sobre mim? Quero trabalhar a primeira pergunta. Até quando, Senhor, tu te esquecerá de mim? Até quando tu te esquecerá de mim, Senhor? O salmista está enfrentando uma depressão, um desânimo. Ele está numa aflição terrível. E a impressão é que Deus se afastou dele. Deus esqueceu. Mas que Deus não está nem aí para ele. Deus esqueceu. Deus, te lembra de mim, Senhor. Senhor, até quando tu vai te esquecer de mim? Olha só a cena, a situação, ele está fugindo. Horas ele vai para os desertos da Judeia. Horas ele vai para Moabe e ele se esconde num país vizinho. E horas ele vai entre outro país que é o inimigo, que é os filisteus. Não está aguentando. Ele está passando por dissabores. E assim ele está. E ele é um homem justo, não fez nada de errado. Quando a pessoa sabe que fez errado e está sofrendo, não tem o que reclamar. Não tem o que reclamar quando sabe que está errado. Mas o salmista não. Simplesmente porque ele foi usado por Deus. Mas observa 2 lições aqui dessa pergunta. A oração de um homem justo, a oração de um homem temente a Deus, pode não ser atendida na hora. E essa é a questão. Ele não recebeu a resposta da oração de maneira imediata.
E às vezes é o que a gente quer, é uma resposta rápida, uma solução emergencial. E aí Deus coloca a pulseirinha na nossa vida quando a gente vai num consultório, vai numa emergência, aí coloca lá as fitas de prioridade. Aí Deus coloca lá que não é prioridade. Para nós é, para Deus não. E a segunda coisa é que pode parecer que Deus não está dando importância à tua situação. Portanto, não era tudo isso. Mas a impressão do abandono de Deus pode ocorrer por causa de uma enfermidade, problema financeiro, desemprego, problema familiar, ou tantos outros casos. Mas, realmente, será que Deus esqueceu? Eu digo uma coisa, que os nossos problemas não definem Deus. Não é porque eu estou passando por um grande problema que eu vou redefinir Deus para a minha vida. E que Deus vai ser conforme eu acho que Ele é, porque a minha situação não está sendo resolvida. Alguns precisam de um Deus que seja quebra-galho para resolver os seus problemas e os seus dilemas. Agora, não avalie Deus pela demora da resposta. Não avalie Deus pela demora da resposta. Aí nós vamos aprender, por exemplo, como Isaac, filho de Abraão, casou já com 40 anos de idade, quarentão. Casou. Desejo de todo homem é gerar filho, ter filho. Normalmente, numa sociedade patriarcal, que terra não era problema, lugar para morar não é problema, não tinha problema de habitação, eles queriam ter herdeiros, porque os filhos são herança do Senhor, é uma bênção de Deus, uma dádiva. Quanto mais filho para a sociedade patriarcal, melhor. Só que Isaac não teve filho. É interessante que quando nós lemos o livro de Gênesis, diz assim: e Isaac orou, e Deus atendeu a sua oração, e Rebeca ficou grávida, e nasceu 2 filhos. Parece assim que foi rápido, ligeiro. Ele orou e já aconteceu. Não. Os líderes lembram, no retiro que nós tivemos a liderança, eu ministrei sobre isso. Isaac orou, porém Rebeca engravidou 20 anos depois. Foram 20 anos orando. Foram 20 anos de oração. E esse é o grande mal. Você está orando já há 2 meses e já não suporta mais orar. Você está orando há 2 anos e não aguenta mais orar porque a oração não responde, não é respondida. Olha para Isaac, 40 anos. Casou-se, 20 anos orando. Aí a resposta chegou. Esse é o grande problema. Vamos para a segunda pergunta. Até quando? Até quando te esconderá de mim, Senhor? Até quando tu vai esconder o teu rosto de mim? Não é que Deus escondeu. A sensação, parece que Deus não queria conversa com ele. Parece que Deus estava fugindo dele. Parece que Deus se esqueceu dele. Agora parece que Deus, primeiro, parece que Deus se esqueceu. Segundo, agora parece que Deus se escondeu. Porque ele orou e não teve resposta. Quando ele escreveu esse salmo, ele não estava numa vida boa. Ele não estava numa fase boa da sua vida. Ele tinha uma promessa que ele seria rei, mas ele não é rei. Não era rei ainda. Ele não tinha dinheiro. Ele não tinha forças para lutar contra o grande, contra o gigante, que era o rei Saul. Ele não tinha forças para lutar contra um adversário como um rei. Porém, Deus tinha feito uma promessa. Ali em 1 Samuel capítulo 16, Deus fez uma promessa. Deus, através do profeta Samuel, ungiu Davi para ser rei. Mas ele não governa, ele não recebe a coroa, ele não recebe o trono. Pelo contrário, ele está recebendo perseguição. Entenda, meus amados, que entre a promessa e o cumprimento da promessa existe um estágio. Entre a promessa e o cumprimento da promessa existe um estágio. E aqui no reino de Deus, todos somos estagiários. Na igreja a gente faz uma dinâmica. Fala para a pessoa que está do seu lado: eu sou estagiário. Eu faço um desafio para vocês. Escreve aí embaixo aí no chat, ó, somos estagiários.
Amém? Somos estagiários. Compartilha aí, somos estagiários. Eu sou um estagiário. Coloca assim, estagiário de Jesus. Escreva aí, compartilha aí com a pessoa, com o irmão que está acima de você, ali na descrição. Meus amados, todos somos estagiários. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, Deus escreve ele e coloca ele no estágio. É um estágio de espera. Um estágio até receber. Vamos para a terceira pergunta, que o salmista faz para Deus. Até quando? Até quando eu encherei de cuidados a minha alma? Até quando eu terei tristeza no meu coração? E ele diz assim, a cada dia. Essa situação deixou Davi deprimido. Deus estava para ele, no entendimento dele, escondendo o seu rosto, lá no versículo 1. Depois, dentro do salmista, dentro do coração dele, havia uma angústia. Porque ele descreve no versículo 2, tristeza no meu coração. E ele diz assim, ó, todos os dias, diariamente. Ele está deprimido. Ele está passando por um momento de depressão na sua alma. Ao ponto dele indagar o próprio Deus. Até quando, Deus? Até quando? Parece que ele está desafiando. Parece que tem uma conotação de desrespeito para com Deus, perguntando até quando. Mas dentro do salmista havia essa angústia. Havia essa inquietação. E ele descobriu que era impossível se livrar da depressão. Impossível se livrar do tormento que ele está vivendo. Essa depressão possuía ele de dia, de noite. Durante o dia os afazeres, as atividades, vai desaparecer a mente? Não. Continuava dentro dele, dia e noite. Mesmo com tantas atividades diárias durante o dia, estava perseguindo ele, estava dentro dele. De noite, aquilo remoía a sua alma, remoía o seu coração. E aí ele pergunta, Senhor, dentro de mim é muita tristeza. Então, até quando tem que sofrer isso? Pergunta para Deus. E a quarta pergunta, até quando? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Davi, ele questionou Deus. Como as almas, lá em Apocalipse, vai falar das almas que estavam debaixo do altar. Apocalipse 6, versículo 9 e em diante. A inquietação, Senhor, até quando? Quanto tempo falta para que a justiça seja realizada, seja feita? O questionamento, meus amados, aqui, quanto tempo? É porque o inimigo estava crescendo e tendo mais força ainda. Que ele gostaria que o inimigo enfraquecesse e o inimigo desaparecesse, mas pelo contrário, o inimigo está crescendo. O inimigo está tendo vitória. E ele já estava difícil. Parece que agora o inimigo se tornou ainda mais forte, mais poderoso. E aí ele pergunta, Senhor, até quando? Até quando então que o meu inimigo vai triunfar sobre mim? Não é a possibilidade de triunfar. Ele diz, até quando o meu inimigo vai continuar triunfando ainda sobre mim? Eu continuo ainda sendo perseguido pelo meu inimigo. É isso que ele está dizendo. Então a pergunta era para saber quanto tempo ele teria que suportar aquela situação. Meus amados, tem momentos na vida que a gente fica sem explicação. Ninguém responde. Então a pergunta chega para Deus. Deus, até quando? Interessante que Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, ele nominava esse salmo como o salmo do até quando. Mas essa palavra até quando, ela não está somente no livro de Salmos. Nós vamos encontrar em outras passagens. Mas versículo 3 diz assim, considera, responde-me, Senhor. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Meus amados, quero dizer que não adianta viver a se lamentar. É preciso buscar o Senhor. Porque exatamente o que vai acontecer depois, ele vai dizer no verso 5. Eu, porém, confio no teu amor. Apesar de tudo o que estava passando, ele disse, Senhor, eu confio no teu amor. Eu confio em ti. Eu confio na tua bondade. Eu confio na tua misericórdia. Eu confio em ti. Ele diz, o meu coração exulta pela tua salvação. Como assim?
todas as perguntas que ele fez, agora o meu coração exulta na tua salvação, porque quantos livramentos Deus deu para ele. Quantos livramentos, ele tem um histórico de confiança em Deus, que em tudo Deus libertou. Deus estendeu a mão, Deus ajudou. E aí no versículo 6 ele diz assim, ó, quero cantar ao Senhor pelo bem que Ele me tem feito. Eu quero cantar pelo bem que Ele me tem feito. Na realidade, esse salmo, curtinho salmo, 6 versículos, ele é uma canção. Eu digo, que precioso é você cantar um louvor ao Senhor. Você se inspirado a criar um louvor a Deus. No meio aqui da igreja, nós temos irmãos que compõem. Tem os que são compositores anônimos. Eu sou um compositor anônimo. De vez em quando eu estou criando um hino, cantando para mim. Parada de sucesso, para só em mim. Os meus filhos, pai, para de cantar, pai. É o pedido lá em casa. E a minha esposa precisa se concentrar. A minha esposa, abençoada, preciosa. Eu tenho que falar bem, ela está aqui na minha frente, né? E falaria, mesmo que ela não estivesse. Mas ela tem uma dificuldade. Alguém cantando perto dela, e ela estudando, ou ela fazendo um trabalho. Que ela precisa de concentração. Gente, mas bom é cantar ao Senhor. E o salmista, ele está dizendo, eu quero cantar ao Senhor, pelo bem que Ele me tem feito. Que algo tremendo e precioso. É bom, meus amados, saber que é o seguinte, Salmo 103, a Bíblia diz que Ele conhece a nossa estrutura. E Ele lembra que nós somos pó. Ele sabe da nossa fragilidade. E eu quero agora entrar na segunda parte da mensagem. O outro lado da moeda. Agora, é a vez de Deus perguntar. E usando as mesmas perguntas. As mesmas perguntas que o salmista usou para Deus. Agora vamos inverter. E vamos colocar agora essas perguntas, Deus fazendo essas perguntas para nós. Agora a vez do Senhor usando as mesmas perguntas para a igreja. Para os apriscos. Para os discipulados. Para os líderes. Para os oficiais da igreja. Para os pastores. Para a liderança. Para aquele que é nascido em Cristo Jesus. Olha aqui. 3 vezes nós vamos encontrar no Evangelho Jesus fazendo a pergunta, até quando? Até quando? Nós vamos encontrar Mateus 17, 17, e Jesus dizendo, ó geração sem fé e perversa, até quando estarei com vocês? Segunda vez ele vai dizer até quando? Até quando vos terei de suportar? Até quando? Tragam aqui, porque era um problema de fé. A fé que eles tinham não alcançou o propósito pela qual precisava para superar uma situação, uma crise. Marcos capítulo 9, 19, a Bíblia vai chamar, Jesus vai chamar que uma geração sem fé. Jesus diz, ó geração sem fé, até quando estarei? E junto a vocês, até quando vos suportarei? Depois Lucas capítulo 9, verso 41, também chama de geração perversa. E diz assim, ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco e sofrerei com vossa incredulidade? Por que Jesus está dizendo isso? Lucas 9, começa o primeiro propósito de casa de paz. Jesus envia os 12, não os 70. Os 70 é enviado no outro capítulo. E aí Jesus diz o seguinte para eles. Eles vão, expulsam demônios, curam os enfermos. Agora chegou para expulsar o demônio de um menino. Eles não conseguiram. E aí Jesus vai dizer para eles então, né, eles que eram semeadores da paz, eles que já tinham feito casas de paz. Aí veio uma pandemia. E eles esfriaram na fé. Sabe que uma dos cuidados que eu tenho no meu coração é que muita gente vai esfriar na fé nessa pandemia. Indo aos cultos e se alimentando através da comunhão dos irmãos, do relacionamento, dos apriscos, dos discipulados, presencial, ainda ajudava. Mas alguns se isolaram da igreja, se isolaram de Cristo,
se isolaram da conexão. O culto não é prioridade na sua vida. Assiste culto de qualquer maneira. Cultua a Deus de qualquer forma. Eu digo, não, no domingo pela manhã é algo especial para Deus. Eu não vou assistir deitadinho na minha cama de pijama. Eu vou me arrumar como me arrumaria para ir na igreja. Eu vou me ajeitar da melhor maneira, porque eu vou cultuar a Deus. Eu vou oferecer a Deus o meu culto. Jesus tinha passado para eles uma missão, fizeram, passou o tempo. Chega uma necessidade, eles não têm força para expulsar o demônio. No livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 3, Deus manda perguntar para Faraó: até quando? Até quando vai te recusar se humilhar diante de mim? Arrogância de Faraó, de não deixar o povo ir, de não dar ouvido à voz de Deus. Quantas vezes Deus fala, e a pessoa não se humilha para fazer aquilo que Deus está pedindo. No deserto, Deus faz pergunta para o seu povo. Êxodo capítulo 16, verso 28, Deus pergunta também: até quando recusareis obedecer os meus mandamentos e as minhas leis? Até quando? Depois, Números capítulo 14, versículo 11, Deus faz uma pergunta: até quando esse povo vai me desprezar? Agora eu volto para as perguntas de Salmo. Salmo 13. Quando o salmista ele pergunta: Senhor, até quando tu vai esquecer de mim? Agora, ouça Deus perguntar para a gente. Ouça Deus perguntar para você: até quando nós nos esqueceremos do Senhor? Nós nos esquecemos do Senhor? Que o salmista no Salmo 103, ele pede para a sua alma não se esquecer de Deus. Ele diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga ao Senhor a minha alma, e não te esqueça de nenhum dos seus mandamentos. O ser humano esquecemos de amar a Deus. Tanto que a Bíblia diz o seguinte: amarás ao Senhor teu Deus. É mandamento, para a gente não esquecer. A Bíblia diz que eles deveriam amarrar algumas coisas e colocar alguns sinais, algumas coisas, para não esquecer de Deus. A ceia é para nós não esquecer. O batismo é para que a nossa vida, a nossa alma tenha realmente um decreto, um entendimento, um comprometimento e uma confissão pública da nossa fé em Cristo Jesus. E a ceia é para a gente não esquecer. Por isso que todo mês a gente participa da ceia. Nós estamos projetando, programando, em detrimento da situação que não sabemos como vamos ficar as próximas semanas e decretos. Segundo domingo nós vamos fazer a ceia. Vamos ver da maneira e a modalidade como é que vai estar. Mas, meus amados, o ser humano esquece de Deus. Se a Bíblia nos falasse, se a Bíblia nos fala realmente para nós amarmos, é porque às vezes vem esquecendo. E quando nós esquecemos do Senhor, amados, é quando a gente quer impor a nossa vontade. Quando nós queremos levar a nossa vida do nosso jeito, ao nosso bel prazer. Quando os nossos projetos eles estão acima do reino de Deus. Quando a sua casa, quando a igreja, quando o convívio de servir a Deus na igreja, de servir a Cristo, não está em primeiro lugar na nossa vida. Aí lembra que Jesus diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós esquecemos de Deus? Quando nós buscamos as demais coisas. Aí veja as pessoas como elas investem em si, como elas amam a investir na sua casa, como investem na sua família e na casa de Deus. É desprezado, é deixado. Livro de Ageu, livro de Malaquias fala disso. E a gente já vê a alegria no coração que existe em alguns irmãos que não se esquecem de Deus. E que o desejo de ver a casa de Deus, ver a obra de Deus avançar, prosseguir, melhorar cada vez mais. Eu, muito contente, ontem foi iniciada a colocação dos vidros na igreja. Eu digo, que alegria, que satisfação ver, porque, como é que pode isso? Porque tem pessoas que não se esquecem, eles amam a Deus, amam investir na obra de Deus, priorizam cultuar a Deus, priorizam colocar Deus em primeiro lugar. Domingo pela manhã não tem compromisso com outra coisa, o compromisso é com Deus, não se esquece de Deus. Mas infelizmente, há pessoas que vão esfriando na sua fé e vão se esquecendo de Deus.
E a pergunta do salmista: Senhor, até quando vai esquecer de mim? Aí Deus pergunta agora: meu filho, até quando tu vai te esquecer de mim? Até quando só vai pensar em ti? Só vai pensar em gerar prazer para a tua vida, para a tua carne, para o teu querer, para a tua vontade. A oração deles não é: Senhor, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Não é assim, não é. A oração sincera no coração: Senhor, faça-se a minha vontade, o meu querer, e não é a tua vontade não. Deus não está em primeiro lugar. Meus amados, não se esqueça do Senhor. Ouça Deus falando contigo no teu coração: meu filho, até quando tu vai te esquecer de mim? Segunda pergunta: até quando, Senhor, disse o salmista, tu vais se esconder? Como que se tivesse aonde Deus esconder. Deus é grande, não tem onde Deus esconder. Ele é gigante, Ele é enorme, Ele é criador de todas as coisas. Tudo que existe é obra das suas mãos. O universo é feito por Ele. O sol que é caustigante vai queimando, né, a face da terra, o ser humano, secando os mares, secando tudo. Mas é obra das mãos do Senhor. Não tem como Deus esconder. Mas a impressão que ele tinha, que Deus estava se escondendo. Agora, a pergunta muda. Deus pergunta: meu filho, até quando tu vai te esconder? Eu vejo que o pecado gera medo e gera insegurança. Adão e Eva se esconderam. O Senhor chegou lá no jardim e disse: Adão, onde tu estás? A Bíblia diz essa pergunta. Deus fez essa pergunta porque eles tiveram medo quando ouviram a voz do Senhor e foram se esconder. Foram se esconder por causa do pecado. Isaías capítulo 2, verso 19 nos diz o seguinte: que os homens se esconderão nas cavernas, das rochas, dos lugares mais profundos da terra, por causa da presença espantosa de Deus. Há pessoas que elas se escondem de Deus, às vezes por causa do seu pecado, fica com vergonha de aparecer, de comparecer diante de Deus, por causa da santidade de Deus. Meus amados, a Bíblia diz em Apocalipse também que os homens terão terror de Deus e vão procurar se esconder de Deus. Eu digo também que a palavra do Senhor nos diz que haverá um acerto de contas. Um dia haverá um acerto de contas. O tribunal de Deus vai estar instalado. E a Bíblia diz que todos compareceremos diante dele. Tanto o grande quanto o pequeno. O rico e o pobre. O jovem e o idoso. Todos vamos comparecer diante de Deus. Alguns vão querer se esconder, não tem como se esconder de Deus. Todos vamos ter que prestar conta diante de Deus do nosso tempo, das nossas ações, das nossas atitudes, ok? Mas não é só pecado não que faz o homem se esconder de Deus. Há pessoas que escondem de Deus o chamado. Deus te chamou. Jesus disse: eu vos escolhi, eu vos chamei para que vades e deis fruto, e o fruto de vocês permaneça. Há pessoas que estão se escondendo do seu chamado, dando uma de profeta Jonas, que procurou se esconder de Deus. Não adianta se esconder de Deus. Deus tem um chamado para a tua vida. Deus tem laçado a tua vida e você quer se esconder de Deus. Não adianta se esconder de Deus. É preciso, meus amados, assumir um compromisso sério com Deus. Ele tem te chamado para pregar a palavra, para compartilhar a tua fé. Ele te ungiu para fazer a obra, para avançar, para prosseguir. E você fica se escondendo. Que se Deus te chamou para fazer, até quando você vai se esconder de Deus? Até quando vai se omitir de fazer aquilo pela qual Deus te chamou e a qual Deus já sinalizou na tua vida, na tua alma? O Paulo, ele escreve para Timóteo para que ele não esquecesse que sobre a vida dele foi colocado a imposição de mão para o ministério, para que ele não se esquivasse do chamado. Não adianta se esconder de Deus. Até quando você vai esconder-se de Deus? Já era para você estar avançando. Não se esconda de Deus. Amém? Não se esconda de Deus. Até quando você vai continuar fugindo? Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar a igreja. Nesse tempo de pandemia, Deus quer usar a igreja. Deus quer usar a tua vida. Não se esconda de Deus. Não se esconda do chamado que Deus tem.
daquilo que Ele já plantou, daquilo que Ele já semeou no teu coração, o desejo de fazer a obra de Deus, o que te atrapalha. Se desvencilha de tudo aquilo que te atrapalha e corre e faz, não deixa de fazer. Não esconde a tua fé, compartilha a tua fé, reparte a tua fé, não esconda a tua fé, não tenha vergonha de dizer: eu sou de Cristo, Jesus transformou a minha vida, Jesus libertou a minha vida, Jesus curou a minha alma, Jesus curou a minha família, Jesus restaurou o meu lar, Jesus restaurou o meu casamento, Jesus me tirou de um poço de pecado, de destruição que eu vivia. E Ele me colocou numa rocha firme. Deus quer usar a tua vida. Não te cala, não te esconda. Até quando? Disse o salmista, tu vai te esconder. Agora Deus faz a pergunta contrária. Até quando você vai se esconder? Eu digo, copia esse link. Compartilha. Compartilha com teus amigos. Escreve lá a palavra, até quando? Até quando? Até quando vai te esconder de Deus? Escreve, registra. Eu não vou mais me esconder de Deus. Eu não vou mais me esconder de Deus. Eu vou assumir o meu compromisso com Cristo Jesus. Eu não vou mais me esconder de Deus. Terceira pergunta que o salmista faz para Deus, agora Deus faz para a gente. Até quando, Senhor? Ele diz assim, até quando eu terei inquietações? Estava triste. O salmista estava triste. E pergunto, e Deus tem tristeza? E Deus se entristece? Os nossos pecados entristecem a Deus. Nos discipulados nós estamos em uma série de mensagens, estudando Efésios capítulo 4:30, que diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. São as mensagens sobre não entristecermos. Quais são os pecados que entristecem a Deus? Aí eu convido você que não faz parte ainda de um aprisco, entra, coloca ali, eu quero participar de um aprisco. Você que está nos assistindo, foi compartilhado através de um amigo, certo? Quero participar de um aprisco. Temos os discipulados, e nos discipulados nós estamos instruindo, ministrando a palavra. Se não participa, você está perdendo a oportunidade de crescer em Cristo e também de crescer em unidade. Falamos sobre algumas coisas que entristecem a Deus, a indiferença, a ira, a mentira, palavras torpes e tantas outras coisas que estamos estudando semana após semana. Meus amados, não vamos entristecer a Deus, não vamos gerar no coração de Deus nenhum tipo de tristeza, vamos alegrar o Senhor, amém? Que hoje seja um dia de romper. Esse ano, 2020, é ano de romper. Mesmo em meio à crise, nós estamos rompendo. Nós somos chamados para romper. E até quando vamos ficar sem romper? Vamos romper em nome de Jesus. Até quando? Até quando? A quarta pergunta. Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Vamos botar a pergunta agora de Deus para nós. Até quando o inimigo vai ficar afrontando Deus? Como assim? A Bíblia diz, meus amados, que o inimigo é o nosso adversário. A Bíblia diz que ele é o nosso acusador. Apocalipse 12, verso 10, diz que ele é o nosso acusador. Acusador dos nossos irmãos. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz que devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Meus amados, o inimigo afronta Deus, dizendo o seguinte: olha, eles te pertencem, mas as atitudes deles pertencem a mim. O inimigo afronta Deus. Em Jó, no primeiro capítulo, nós vamos ver a revelação no mundo espiritual no Antigo Testamento. E aí nós vamos ver, meus amados, uma disputa do inimigo questionando a Deus a respeito de Jó, que era do Senhor. Não mudou, o diabo continua sendo o diabo. Ele continua sendo o mesmo acusador. As nossas ações e as nossas atitudes é uma afronta contra Deus. O próprio inimigo afrontando. Mas, meus amados, que Deus nos guarde, que Deus nos segure nas suas mãos. Porque Jesus
é o nosso sumo sacerdote. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, verso 15, que não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas que em tudo ele foi tentado como nós, mas sem pecado. Eu quero dizer, não deixe o inimigo zombar de Deus, por causa da tua fé e do teu péssimo testemunho, ou da falta de vida com Deus que você não tem. Eu quero, em nome de Jesus, que esse dia de hoje, dia 25 de julho de 2020, ele fique gravado no teu coração, e que seja um dia de decisão. Até quando? Senhor, só até hoje, só até o horário desse culto, porque a partir de agora, uma nova vida minha vai começar contigo. Eu entro num propósito, eu entro numa aliança contigo, porque agora, meu Deus, eu vou pegar para valer. Eu vou assumir mesmo a minha vida contigo. Eu vou viver de verdade. Eu vou ter uma entrega total. Eu quero entregar totalmente a minha vida para a tua obra. Eu quero me entregar totalmente a Cristo Jesus. Você que está passando também pelos teus dilemas, do sofrimento que você está passando, quero dizer, Deus não se esqueceu de ti. Deus não se esqueceu de ti. Deus está cooperando para o teu bem. Romanos 8, versículo 28, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam a Deus, daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Tudo que está passando na tua vida é uma cooperação para o teu bem. Ali na frente você vai entender a história. Mas eu quero terminar dizendo, busque o Senhor. Volte-se para o Senhor. Entregue-se para o Senhor. E diga, Deus, até quando? Até agora, Senhor. Hoje chegou a hora. Agora deu. É o momento. Minha vida a partir de agora, compromisso contigo, aliança contigo. Minha vida está no teu altar. Vou testificar, vou testemunhar. Esse momento de pandemia vai ser para ser uma virada na minha vida espiritual, na minha vida contigo. Em nome de Jesus.